Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido povo de Deus, Evangelho do dia, sexta-feira, dia 8 de dezembro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, a cada dia 8 de dezembro, a Igreja celebra a feliz solenidade da Imaculada Conceição de Maria. A liturgia de hoje, como sempre, trazendo o Verbo de Deus em seu centro, nos permite refletir sobre este grandioso e belo momento, o qual a Virgem Maria foi preparada desde o início da criação. Isto após o pecado cometido pelos nossos primeiros pais, Adão e Eva. A primeira leitura de hoje, repleta de informações proféticas, teológicas e de certa forma transcendente, nos permite enxergar um belo plano de amor de Deus Pai. Nunca devemos nos esquecer que, conforme narra-se em Gênesis capítulo 1 e 2, o Senhor criou o homem e a mulher para a felicidade eterna e nada além disso. Contudo, como vemos na primeira leitura de hoje, a mesquinhez, a ganância, as vaidades, a soberba e outras deformidades como estas fizeram com que Adão e Eva escolhesse a pior parte em suas vidas, ou seja, rejeitaram escutar a voz de Deus, escolheram desobedecê-lo e preferiram dar ouvidos às seduções malignas da antiga serpente. Ora, o resultado não poderia ser outro. Negar a Deus e dar ouvido às artimanhas do maligno só resulta no erro, pecado e morte. Por isso, ambos foram expulsos do céu. Além disso, toda aquela bênção de crescei e multiplicai, de certo ponto de vista, tornou-se em um grande desastre devido aos pecados cometidos por Adão e Eva. Pois, expulsos do céu, todos os que deles nascerem, ou seja, todo o gênero humano, nasce com a herança da culpa original, a desobediência de Adão e Eva. Por isso, como diz a mesma leitura, Deus preparou um plano de salvação ao gênero humano. Este plano consiste em preparar uma nova mulher a fim de que o novo Adão, ou seja, o Filho unigênito de Deus Pai, nascesse de um ventre imaculado. Ao longo da história da Antiga Aliança, Deus prefigurou a chegada da Virgem Maria nas histórias de grandiosas mulheres do Antigo Testamento, como Sara, Débora, Ana, a rainha Esther, enfim.
cada uma das mulheres, dessas mulheres, traz um traço da mulher Maria, já prevista no coração do Senhor Deus desde o início. Tradicionalmente, aprendemos que os pais de Maria, São Joaquim e Santa Ana, eram estéreis e eles não poderiam ter filhos. Com efeito, quando Santa Ana concebeu Maria miraculosamente, o Catecismo da Igreja Católica ensina assim, que por privilégio de Deus Pai, Maria foi plasmada pelo Espírito Santo no ventre de Santa Ana, conferindo a ela uma graça especial de ser imaculada desde o ventre de Santa Ana. Aliás, com palavras semelhantes a estas, é isto que diz a definição do dogma da Imaculada Conceição, proclamado pelo Papa Pio IX em 1854. Na visão do Sumo Pontífice e de todo o magistério eclesiástico, Maria foi ornada admiravelmente com os mais belos dons, mais do que qualquer outra criatura que esteja no céu. De fato, como é mencionado na bula Inefabilis Deus, Deus inefável, todos os anjos e santos do céu se renderam e se prostram a tamanha beleza concedida pelo Senhor Deus à Virgem Maria. Certamente que, como diz o padre Reginaldo Garrigou Lagrange, todos os privilégios concedidos a Maria têm em vista a sua maternidade divina. À vista disso, fica pouco mais fácil de compreender que a segunda leitura diz que todos os filhos de Deus receberam as mesmas bênçãos dos céus a partir de nossa união com o Cristo. Agora, fica mais fácil ainda de entender o contexto evangélico da anunciação que lemos no evangelho de hoje para a solenidade da liturgia que celebramos hoje, no qual o anjo Gabriel é enviado à Virgem Maria, dizendo que ela encontrou graça diante do Altíssimo e que ainda o Senhor está com ela. Percebe-se nesta feliz saudação do anjo à Virgem Maria que ela é aquela a qual o Senhor Deus predisse desde o proto-evangelho, ou seja, desde o início, desde o primeiro evangelho. O contexto da anunciação que lemos hoje é simplesmente maravilhoso e repleto da manifestação e da graça de Deus, até mesmo a todos nós que lemos este cenário evangélico em todo o tempo da história. Ora, se somos realmente adoradores do Deus unitrino, se realmente somos devotos dos santos anjos da guarda, se realmente temos grande devoção à Virgem Maria, somente de ler este contexto da anunciação do Senhor a Maria, somente ao lê-lo, nós já recebemos grandiosas graças. Veja que no início do diálogo angelical, Maria fica perturbada, mas logo após o anjo Gabriel lhe explicar como tudo deve acontecer, ela compreendeu de fato que o Senhor espera dela simplesmente a sua colaboração para substituir Eva, que devia ser a primeira mãe de todos os viventes. Mas Eva não o foi devido à sua desobediência a Deus. No evangelho de hoje, após a saudação e explicação do anjo Gabriel, Maria disse assim: "Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra." Realmente, este é um diálogo que se tornou um grande divisor de águas dentro da história da humanidade e dentro também da visão religiosa cristã. Trocando em miúdos, como diz Santo Irineu, Maria desfaz o nó da desobediência de Eva com a sua obediência ao Senhor. Por isso, os cristãos veneram Maria de forma excelente como mãe do Salvador e mãe de Deus, pois com seu sim
Maria permitiu a entrada do Senhor na vida da humanidade que estava decaída devido ao pecado de nossos primeiros pais. E ainda permitiu que Deus opere novamente a sua graça em favor de todo o gênero humano. Prestem bem atenção, nós cristãos veneramos a Virgem Maria e não a adoramos. Adoramos a Deus uno e trino, que é o Pai, Filho e Espírito Santo. E a Maria cultuamos com o culto de veneração excelente. Querido povo de Deus, sabendo que tudo foi preparado e feito pelo Senhor, então não tardemos mais e retiremos destes grandiosos tesouros de graças, incontáveis bens para a nossa vida pessoal, familiar, comunitária, social, profissional, universitária, mundial, enfim. Saibamos buscar de Deus Pai, pela intercessão poderosa da Virgem Maria, a Imaculada Conceição, os bens que nos são necessários e que ainda nos pertencem, como herdeiros que somos dos méritos do sangue de Jesus e dos méritos da maternidade de sua Mãe Santíssima. Deus abençoe você e toda a sua família.